Capítulo 16 Frustração. A casa de leilões tinha um processo de revisão extremamente rigoroso, em particular no que diz respeito aos produtos que vendiam. Caso contrário, falsificações e réplicas seriam capazes de passar e a reputação da casa de leilões sofreria uma perda. Para uma casa de leilões, a reputação era tudo. Um homem de meia idade cumprimentou Lin Ming e, para ser mais exato, bloqueou e perguntou: Senhor, há alguma coisa que eu possa ajudá-lo? Lin Ming estava usando um manto limpo e nítido, e ele parecia com qualquer outro cidadão afortunado. Entretanto, sua altura era mais curta do que um adulto por diversas polegadas. Além disso, sua voz ainda não tinha amadurecido completamente, por isso não foi possível encobrir o fato de que ele era um menino de apenas 15 ou 16 anos. Portanto, Lin Ming simplesmente disse com sua própria voz: Estou aqui para uma avaliação de runas de inscrição. O homem de meia idade olhou para Lin Ming de modo suspeito. Posso ver sua inscrição? Na verdade, este homem tinha uma atitude muito educada. Um jovem 15 a 16 anos de idade entrando na casa de leilões para avaliar algumas inscrições já era estranho. O preço subiu frequentemente a mais de 1000 liangues de ouro. A maioria das pessoas teria suspeitas bem fundadas de que se tratava de uma piada. Depois que Lin Ming tirou o papel de símbolo, o homem de meia idade franziu o senho quando notou a má qualidade dele. Este era o papel símbolo mais básico e barato que estava disponível no mercado em 1 ou 2 liangues de ouro para uma dúzia. Embora o custo do papel de símbolo não tenha afetado a qualidade da inscrição, ainda era um sinal do status do mestre da inscrição. Naturalmente, eles nunca usariam este tipo de papel de símbolo. Usariam normalmente o papel de símbolo de alta qualidade que custava diversos liangues do ouro cada, para mostrar os resultados de sua inscrição. No entanto, houve uma energia fraca que emitiu a partir do papel símbolo, e o homem de meia idade foi capaz de determinar que este era um produto completo e real, não uma piada. Ele olhou para Lin Ming e perguntou: Você tem algum tipo de certificado indicando qual instrutor criou isso? Lin Ming sacudiu a cabeça. Tudo bem, venha comigo. O homem de meia idade levou Lin Ming pelo corredor para uma sala de avaliação na parte de trás da casa de leilões. O homem na câmara de avaliação usava uma roupa preta coberta com linhas, e parecia ser um avô severo em seus 50 ou 60 anos. Lin Ming também percebeu a placa na frente do homem, na qual estava escrito Avaliador Avançado. O homem de túnica preta pegou este papel de símbolo na mão e notou que a inscrição foi colocada em papel inferior, mas ele não revelou nenhuma expressão que indicou que ele estava enojado ou cético. Em vez disso, ele manteve uma atitude tranquila e calma, e discretamente colocou um par de luvas brancas e investiu sua atenção total para uma avaliação séria e prática do trabalho. Isso demonstrou que ele era um verdadeiro profissional. Entretanto, o avaliador apenas começou quando ele levantou a cabeça, seu rosto um pouco mais sério, e olhou para Lin Ming. Se eu não estou errado, aquele que criou este símbolo de inscrição, sua força não deve exceder o terceiro estágio da transformação corporal. O símbolo da inscrição sempre levaria um pequeno traço da força da alma dos criadores. Era possível para um avaliador julgar o nível de cultivo de artes marciais dos criadores através destes traços. Desde que Lin Ming criou o papel de inscrição, o rastro da força da alma seria naturalmente fraco, mas como ele praticava a esmagadora fórmula do verdadeiro caos primordial, a força da alma era muito mais densa do que a média dos artistas marciais. Se o avaliador soubesse que a inscrição foi criada por um mero menino no primeiro estágio da transformação corporal, seu queixo certamente cairá ao chão. Lin Ming sabia que não havia como negar isso, então ele acenou com a cabeça. O homem respirou fundo e então elogiou. Pensar que havia tal talento dentro da geração jovem. Um mero cultivo no terceiro estágio da transformação corporal pode traçar um símbolo de inscrição. É incrível. Geralmente, os mestres da inscrição tendiam a ser da geração mais velha, e a maioria estava acima do limite de forjamento ósseo. Muitos até romperam o limite de condensação do pulso e alguns até mesmo no limite pré-celestial. Lin Ming ouviu o elogio do velho, e pensou que as coisas estavam indo bem, mas ele não esperava que o velho mudasse de ideia. É um símbolo de inscrição completo e real, mas o criador é apenas um aprendiz, portanto, somos incapazes de identificar o aumento de força que proporcionaria ou a integridade da inscrição. Você deve saber que a força da alma de um aprendiz é geralmente limitada em quantidade e qualidade, e é muito difícil completar inúmeros e complicados desenhos de inscrição. Mesmo se o símbolo aumentar a força em 10%, se não puder ser colocado em equipamentos superiores, então não podemos leiloar este produto visto que a falha prejudicaria a reputação da casa de leilões. As inscrições eram usadas somente em equipamento superior, porque somente o equipamento superior era robusto e forte o suficiente para concentrar a energia e a força da alma dos artistas marciais em batalha. Como as inscrições modificavam a força da alma, precisava ser pelo menos desse nível. Portanto, os bens de menor qualidade que alguém colocaria uma inscrição estava em, pelo menos, vários milhares de liangues de ouro. Este equipamento não era algo que uma pessoa média era capaz de obter. Mesmo os filhos das famílias nobres tiveram que ao menos cultivar alteração de músculos ou forjamento ósseo, até serem considerados, para ter tal arma de qualidade elevada. Por exemplo, Wang Yigao tinha um excelente fundo familiar,
mas porque seu cultivo era baixo. Apesar de ter usado uma fina espada azul, isso não significava necessariamente que fosse um tesouro. Aquela espada azul era apenas 200 liangs de ouro. O número de inscrições que você pode colocar em uma arma era limitado. Basicamente, era somente uma vez. Depois de uma inscrição, outra não pode ser colocada. Pensando nisso, quem gastaria vários milhares de liangs de ouro em uma arma, apenas para colocar nele uma inscrição de origem duvidosa? Portanto, o mercado de inscrição para aprendizes era inexistente. Lin Ming esperava esse resultado e disse: eu só preciso leiloar 3, o último você pode usar para experimentos. Após a inscrição ser feita, é muito difícil testar o resultado. Mesmo o criador só pode estimar sua eficácia. Quando um artista marcial comprasse uma inscrição, ele estava basicamente apostando em sua sorte, então mestres de inscrição de alto nível eram bem recebidos porque tinham a reputação de garantir a eficácia de seus produtos. Muitas poucas pessoas compravam inscrições de um mestre desconhecido, muito menos um aprendiz. Era jogar com seu precioso dinheiro. O avaliador disse, claro, no entanto, o experimento precisa ser feito com seu próprio equipamento. Lin Ming de repente ficou em silêncio. Uma arma no valor de vários milhares de liangs de ouro. Ele supôs que era impossível para a casa de leilões casualmente colocar uma arma no valor de vários milhares de liangs de ouro para fazer um teste experimental. Se Lin Ming fosse um mestre de inscrições, então as coisas poderiam ter sido diferentes, porque os mestres têm reputação e não precisam ter suas inscrições testadas. Além disso, a casa de leilões ficaria feliz em estar em boas condições com tal figura e até mesmo fornecer suas próprias armas. No momento de maior valor de Lin Ming, ele só tinha 800 liangs de ouro. Onde conseguiria uma arma que valesse vários milhares de liangs de ouro para gravar uma inscrição? Ele não se incomodou em discutir ou dizer mais nada. Ele poderia ter dito que não havia nenhuma maneira de sofrer a perda de seu equipamento, mas não havia razão para acreditar nele, porque a força da alma sobre a inscrição realmente era muito fraca. Então Lin Ming pegou seus 4 papéis de símbolo e virou-se para deixar a casa de leilões oficiais da Fortuna do Céu. Obrigado por nos acompanhar.